Bom dia, meu povo! É um prazer enorme para mim estar aqui para mais um vídeo e é muito bom estar aqui compartilhando com vocês essa série de vídeos que conta um pouquinho da promessa de Deus, as promessas que Deus fez à humanidade e aquilo que Deus tem prometido para nós desde muito tempo atrás. Então, seja muito bem-vindo. Já se inscreveu no meu canal? Então não perca tempo, se inscreve ali, compartilha ele com as pessoas que você conhece, seus amigos, pessoal da igreja, grupo de estudo, aquelas pessoas que você acredita que querem saber um pouquinho mais sobre Deus, sobre a vontade de Deus para a vida delas. Então, se inscreve ali, aciona o sininho, fica por dentro de todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo e vamos aí com novos sonhos, novos projetos e vamos começar falando, a respeito das promessas que Deus tem feito para nós, humanidade, enquanto humanidade, e também no nosso nível pessoal, ali na nossa intimidade, aquilo que Deus tem para falar a cada coração. Só para a gente poder se situar um pouquinho melhor no assunto desse vídeo, esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o arco-íris, a representação, aquilo que ele representa para a humanidade e o motivo pelo qual ele foi colocado ali nos céus. Então, para que a gente consiga compreender melhor essa questão do arco-íris, então eu preciso voltar lá no primeiro vídeo. Já assistiu aquele vídeo sobre o Deus Criador? Então volta lá, assiste ele, é muito importante para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos aqui. Então, lá no primeiro vídeo, eu falo um pouquinho sobre o Deus Criador. Nós adoramos um Deus que nos criou. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, para serem um, para serem unidos, para cooperarem entre si e jamais competirem. Nós não fomos criados para competição, mas para colaboração. E conforme lá o registro de Gênesis 1:27, vamos dar uma olhadinha? Lá, abre lá sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Somos todos homens, tanto o homem como a mulher, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, ou seja, tanto um como o outro constituem a imagem e semelhança de Deus. Depois dos eventos que nós conhecemos aqui como a queda do homem, o conteúdo que também foi lá abordado no vídeo 2, o vídeo antes desse, vai lá também, assiste, ele é muito interessante, muito bom para a compreensão do nosso estudo aqui, né? Então, a humanidade passou a conhecer a maldade. Antes eles não conheciam a maldade. Tudo que eles conheciam era a bondade de Deus. E a partir do momento então em que eles caem em tentação, eles comem do fruto proibido, os olhos deles são abertos para a maldade. Então, o conhecimento do bem e do mal, eles conseguem agora diferenciar o que é bom, o que é mal, né? Então, e foi isso que constituiu o pecado. É quando a gente se entrega à maldade. A maldade, ela nos é muito atraente, ela é doce aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Gostamos da maldade. Então, e essa maldade levada adiante, né, levada a atitudes, a ações, então ela se constitui o pecado. E a maldade, ela se espalhou depois de Adão, depois de Eva ali, daí vieram os filhos, Caim e Abel. Então a maldade, ela só foi aumentando na terra. E aí a maldade, ela se espalhou pela terra de tal forma que ela atingiu níveis insuportáveis aos olhos de Deus. Imagina só o que seria isso. De modo que Deus, ele se cansa da humanidade. Ele fala: chega, não quero mais. Isso aqui para mim é fora do comum, eu não quero mais ter que lidar com o homem, com essa maldade que o homem se tornou.
E no meio de toda essa maldade, de toda essa corrupção geral do gênero humano, ou seja, tanto os homens como as mulheres se tornaram maus em sua essência, em suas atitudes. Não havia bondade na terra, de forma alguma. Então, tanto os homens e as mulheres, eles pecaram contra Deus, se afastaram de Deus, e eles não existe um culpado, ou, né? Ah, porque é culpa do homem, ou é culpa da mulher, é culpa disso. Não. Toda a humanidade se perdeu em pecado. E no meio de tudo isso, de toda essa maldade, dessa que Deus se ogerizou completamente da raça humana, então eis que surge um homem chamado Enoque. Quem foi Enoque? Na verdade, Enoque ele foi um ancestral de Noé, mas também ele foi alguém a quem muitos anos depois, Judas, irmão de Jesus, lá no livro pequenininho que se chama Judas, ele só tem um capítulo, é um livro que tem lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Então, Judas, ele dá o testemunho de Enoque, ele fala assim, lá no versículo 14, só tem um capítulo, ele diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Contra ele quem? Contra Deus, né? Então, aqui Enoque, ele foi alguém que ele andou com Deus, né? Lá Gênesis capítulo 5, no versículo 24, nós lemos assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Né? Então lá nesse texto diz que Enoque andou com Deus e por isso então ele não experimentou a maldade da morte, né? E esse é o testemunho de Enoque, de que é possível sim permanecer fiel a Deus, é possível sim ter uma vida de santidade, de adoração, em meio a uma geração completamente corrompida pelo pecado e pela maldade. Todas as vezes que eu ouço alguém dizer assim, né, as pessoas reclamando de Deus, das circunstâncias, da maldade do mundo, e aí elas falam assim: por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu fico pensando assim, mas quem falou que você é bom? Bom foi Enoque. E Enoque, e Deus o tomou para si. Deus tirou ele desse mundo, desse ambiente maldoso, porque ele verdadeiramente era bom. Deus já te arrebatou? Deus falou para você que você é bom? Na verdade, não. Com exceção das crianças pequenas e dos animais, você está sofrendo por consequência do seu próprio pecado, da maldade que existe no seu coração e você cultiva ela com tanto carinho. É por isso que você sofre. Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, versículo 29, afirma assim: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Já as crianças e os animais, que estão sob os cuidados de pessoas más, eles sofrem por consequência da maldade do coração dos outros. Mas essas crianças que estão crescendo sob a influência de pessoas más, um dia elas irão sofrer pela maldade que elas aprenderam dentro de casa. Então ela vai acabar sofrendo por reproduzir o mal, por reproduzir essa maldade aprendida, mas ainda assim será a maldade que ela estaria praticando. Então, na verdade, todos nós sofremos pela maldade que praticamos, não é pela maldade do outro. É claro que a gente aprendeu a ser mal ao longo da vida porque convivemos com pessoas más, mas agora já é nossa decisão continuar fazendo essa maldade ou nos aproximarmos de Deus e aprender a bondade de Deus. Gênesis, lá no capítulo 6, versículos 5 e 7, diz assim:
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus olhou para a terra e viu no que se tornou o homem, e viu que não havia lugar para arrependimento no coração do homem que eu digo aqui, tanto do homem como a mulher. E por isso então Deus decidiu destruir a obra de suas mãos. Isso pesou no coração dele. Ele ficou triste, verdadeiramente triste, uma dor que poucas pessoas já experimentaram, de você ver algo que você fez e aquilo não foi bom. Você fez com todo carinho, com toda dedicação, você se dedicou e aquilo se tornou em maldade pura. Isso dói no coração. E quando já estava decidido a acabar com tudo, Deus viu Noé. E Deus gostou do que ele viu. Ele olhou para Noé e falou: epa, nem tudo está perdido. Vamos aqui olhar mais de pertinho, E aí a Bíblia diz que lá no capítulo 6 ainda do livro de Gênesis, a partir do versículo 8 a 10, diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, Noé conseguia ser bom e honesto, mesmo habitando entre pessoas irremediavelmente ruins. Mesmo habitando no meio de pessoas muito más, que a maldade dominava o coração delas, ele ainda conseguia ser fiel. Por essa razão foi que Deus escolheu Noé, para a partir dele começar tudo de novo, tudo do zero. Conforme está registrado lá em Gênesis 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, Gênesis 7, 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Será que Deus pode falar isso de mim e de você? Que Ele reconhece que nós temos sido justos e honestos, mesmo diante dessa geração totalmente corrompida? Não importa o que os outros dizem, o que os outros fazem, é normal, todo mundo faz. Você consegue ser fiel, você consegue ser íntegro diante de Deus, mesmo habitando no meio de pessoas ruins? Então, Noé, ele conseguiu se manter fiel a Deus, mesmo sendo sozinho. E se ele conseguiu, com certeza você também consegue. Você pode até pensar que ele conseguiu se manter fiel porque antigamente as coisas eram diferentes, antigamente as coisas eram mais fáceis. Mas não eram, não. As coisas eram muito piores do que hoje em dia. Eles não tinham a habitação do Espírito Santo para convencê-los do pecado, para direcioná-los em algumas decisões. Eles eram eles mesmos, era a decisão do próprio coração. E eles tinham que se manter fiéis por uma questão de caráter íntegro, inteiramente fiel a Deus, sem espaço, sem brechas para a maldade. Eles tinham que ser completamente fiéis. Lá em Gênesis, ainda 6, versículo 11 a 14, nós lemos assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra.
Faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos de calefação, né? Calefação não é a palavra. E calafetarás com betume. Né? E aí, lá no versículo 17, diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Além da pressão da sociedade, né, que pressionava Noé e seus contemporâneos à corrupção, ainda havia dificuldade climática da região. Ali não havia chuva. Eles, não sei se até hoje é assim, eu acredito que sim, mas não havia chuva, apenas um orvalho descia e cobria e regava a terra, né? Ali toda a vegetação. E quem iria acreditar que naquele lugar, naquele tempo, iria chover? E não só chuva, mas que cairia chuva suficiente para inundar toda a terra, toda aquela região. Mas Noé acreditou. Mesmo contra tudo, mesmo contra toda a probabilidade de que fosse acontecer, Noé acreditou naquilo ali. Então, outro fator importante a se considerar é o tempo decorrido ali entre Gênesis 6,14, em que Deus pede para Noé construir a arca, dá todas as especificações de como a arca deveria ser construída, né? E ali então até Gênesis 7,13, que é quando efetivamente Noé e sua família entram na arca, né? Então, a verdade é que a Bíblia ela não fala sobre esse tempo. Quanto tempo levou na construção dessa arca especificamente? Mas o nosso bom senso nos leva a acreditar que não foi rápido, que não foi coisa de um ano, não foi coisa de uns, né? Não foi rápido. Ali eu acredito que de 10 anos para cima, porque ele tinha que cortar madeira, ele tinha que montar estrutura e fazer andares, era um negócio ele sozinho, né? Então, por mais que ele tivesse servos, os filhos, ele entrou sozinho na arca. Então, ele e sua família, ele trabalhou praticamente sozinho naquele projeto, então deve ter demorado algum tempo. E será que não teve dias que durante a construção dessa arca em que Noé duvidou? Será que Noé não pensou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse negócio é muito doido, né? Será que não teve dias em que ele pensou e repensou e ele deixou de acreditar por alguns momentos, passou uma noite de angústia na presença de Deus? Será que é isso mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele duvidou sim em alguns momentos, ele desanimou sim em alguns momentos, mas em nenhum momento, mesmo com dúvidas, ele deixou de trabalhar pela promessa de Deus. Mesmo naqueles dias de desânimo, Noé continuou. Ele descansava, passava um sábado sem trabalhar, né? E aí, mas ele continuou trabalhando, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ele continuou construindo a arca. Veja que o problema não está na dúvida, nem no desânimo. Nem o desânimo ele é preocupante a longo prazo. O problema está em você desistir da promessa de Deus. Não desista, mesmo no dia mau. Continue trabalhando pela sua arca, pela sua promessa, por aquilo que Deus te prometeu. Mesmo nos dias de maior desânimo, em que você olha para frente e fala, isso não vai dar certo, isso não vai chegar a lugar nenhum. Mas continue caminhando, um passo, depois o outro. Concentre-se no momento, em caminhar. O que você precisa fazer hoje, e faça. Mesmo que o seu coração esteja angustiado, porque Deus vai te honrar. Não desista daquilo que Deus te prometeu, porque você está desanimado, ou porque a dúvida ela brotou no seu coração. Continue caminhando, continue construindo a sua arca. Depois de quase um ano,
dentro da arca, Noé e sua família, então finalmente eles conseguem sair. E a primeira coisa que Noé faz quando ele desce, quando ele sai da arca e ele pisa em terra firme, ele faz um sacrifício ao Senhor. Ele agradece a Deus e ele oferece um sacrifício a Deus em adoração e louvor. Então Deus, ele aspira esse suave cheiro da adoração e do louvor, de um coração agradecido por ter sido poupado, de um coração verdadeiramente adorador, que era o coração de Noé. Vamos lá em Gênesis 8, versículos 20 e 22. Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do coração do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o homem vivente como fiz. Enquanto durar terra, não deixará de haver sementeiro, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus, então, ele olha para aquilo ali, para o coração agradecido de Noé, e ele fala: vale a pena, mesmo que não sejam de todos, mesmo que não seja toda a humanidade que vai adorar, mas vale a pena por aqueles que desejam estar comigo. Vale a pena por aqueles que desejam me adorar. E Deus, então, ele, por causa de um coração adorador, ele promete nunca mais destruir a terra, destruir a humanidade por conta da maldade do coração do homem, porque não tem jeito. O homem é mau desde a sua mocidade. Então aqui Deus promete nunca mais destruir a humanidade por causa do coração maldoso do homem. No meio dessa história toda, assim, só abrindo um parênteses, eu acho muito interessante a gente ver que encontramos aqui um fato bastante curioso. Antes do dilúvio, a humanidade, eles eram veganos e alimentavam-se de ervas e das plantas, sementes e frutos, raízes, e também os animais se alimentavam de plantas. Vamos lá ver? Gênesis 1, capítulo 1, versículos 29 e 30. Diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim o fez. Então, tanto os homens como os animais, eles se alimentavam de plantas, de raízes, de frutos, de folhas. Só que aí, depois do dilúvio, lá no capítulo 6, versículo 3, não, lá no Gênesis, na verdade, 9, versículo 3, diz assim: tudo que se move e tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, agora, a partir do dilúvio, então Deus permite que o homem possa se alimentar de tudo que se move e vive. Então, agora ele fala que da mesma forma que ele tinha dado antes a erva verde, agora ele liberou tudo. A única coisa que Deus proíbe verdadeiramente aqui é o consumo da carne com sangue. Ele fala assim: carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Porque agora você pode comer carne, só não pode comer ali com sangue, até por conta de questões de saúde também, A gente também tem que entender algumas coisas assim.
Então, e há quem diga que essa alteração, que foi essa alteração no cardápio da alimentação do homem, foi o que resultou nessa limitação do homem viver apenas 120 anos, conforme lá em Gênesis 6. Agora sim, Gênesis 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Então Deus limita o tempo de vida do homem para 120 anos. E aí há quem diga que foi essa introdução da carne, essa introdução de coisas que, né, que vão deteriorando o nosso corpo de dentro para fora. Mas voltando aqui para o nosso texto, para o nosso assunto da aliança de que Deus faz com Noé e com a humanidade. Depois que Noé, então, ele sai da arca, o Deus o chama para conversar. Então Deus chama Noé para conversar e estabelece com ele uma aliança. Lá que está lá em Gênesis 9, versículos de 8 a 10, que fala assim: E disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal entre mim e a terra. Olhem bem o que é importante essa pergunta que eu vou fazer agora. Por que é que Deus colocou o arco-íris no céu? Gênesis 14 até 16, versículo 16, Gênesis 9, 14 a 16, diz assim: Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a terra, para destruir toda a carne. Aliás, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Ou seja, o arco-íris, ele está lá como uma aliança. Não é para mim, não é para você, mas é para que quando Deus olhar, ele se lembrar da promessa que ele fez. E qual é a promessa? De que ele nunca mais destruiria toda a carne por conta da maldade que existe no coração do homem. Porque o homem é mau. Então ele não iria mais destruir ninguém simplesmente por conta da sua própria maldade. Cada um iria colher as consequências de sua própria maldade ao longo da vida, e então a própria consequência da maldade de cada um o destruiria. Deus não precisaria, Deus não se envolveria nisso, né? Então deixaria o barco correr conforme as decisões de cada um, e cada um colhendo as consequências de sua própria maldade. Então Deus não iria mais intervir e deixaria cada um livre para fazer o que bem entendesse, né? Então ele olha, e todas as vezes que ele vê, ele se lembra. Por mais que ele se irrite com você, ele vai olhar para o arco-íris e falar: eu prometi. Eu prometi, então deixa ele para lá. Então é uma promessa que Deus fez para Noé naquele tempo, e ele tem cumprido essa promessa até os dias de hoje. Agora eu quero chamar a atenção para o propósito de um determinado grupo ideológico que faz uso, que se utiliza da simbologia desse arco-íris, né, para
para designar a sua luta, a sua escolha, né, para se representar. Essa vertente ideológica prega que não existe maldade em suas atitudes, em suas ações, não existe maldade no seu modo de viver, mas que eles são como são porque eles nasceram assim. Ou seja, se eles nasceram assim, quer dizer que eles foram criados dessa forma. Então, a maldade não está neles. O pecado não é deles, porque eles nasceram assim. Se existe alguém mau, esse alguém é esse Deus criador que cria a maldade para depois punir. Então, eles se defendem através da simbologia desse arco-íris, né? Então, quer dizer que não existe engano, não há maldade nelas, porque elas foram criadas dessa forma. Né? E dessa forma, então, elas fazem oposição direta ao Deus Criador. Olha, se foi alguém que errou, foi você, Deus, porque eu nasci assim. Agora eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, aquilo que você criou e colocou em mim, eu vou ter que tirar porque você quer? Não. E aí, então, eles se utilizam desse símbolo do arco-íris. Então eles estão dizendo que Deus não pode destruí-los, Deus não pode puni-los, porque Deus prometeu não mais punir ninguém por conta da maldade que existe dentro do seu próprio coração. Então eles usam essa palavra, essa promessa de Deus contra o próprio Deus. Porque Deus, se existe maldade no coração deles, foi Deus que colocou. E Deus prometeu nunca mais destruir ninguém por conta da maldade que existe dentro do coração deles, porque Deus prometeu não fazê-lo, né? Então existe uma certa sagacidade no uso, na representação desse povo ideológico, né? Essa ideologia toda, existe sim uma sagacidade, uma esperteza. Então agora nós somos maus, pode até ser, mas quem foi que criou a maldade, colocou essa maldade dentro de nós? Não fomos nós, foi o Senhor. E o Senhor não pode nos destruir, porque o Senhor prometeu nunca mais destruir ninguém por conta da maldade que existe dentro do próprio coração. Então, assim, nós terminamos mais um vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha sido bom para vocês, que tenha sido edificante de alguma forma. Então, se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com alguém aí, aciona lá o sininho e vamos junto, que nós estamos caminhando para lugares cada vez mais altos, para uma compreensão maior de Deus e do mundo que nos cerca. Que Deus o abençoe, né? Comenta lá embaixo, faz seu comentário, diz o que você achou, fala o que você pensa e vamos discutir. Estamos abertos para conversar, tirar dúvidas, faça suas perguntas, questione mesmo e vamos caminhar junto, cada dia mais na presença do Senhor, compreendendo mais e mais daquilo que Deus tem a nos falar, que Deus nos prometeu e aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Não se esqueça, a bondade e a maldade estão diante de você. É sua escolha decidir se você quer ou não quer, qual é o caminho que você vai trilhar. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.